Estamos on news! Gostou dessa? Sejam bem-vindos a mais uma edição do Boletim Semanal que traz as informações do mercado financeiro e do mercado de ativos digitais exclusivamente para você cuidar melhor do seu dinheiro. E toda a edição, ou melhor, toda a edição do ONews, ela sempre vem falando do que pode acontecer durante a semana, a agenda, as informações principais, mas antes tem um feedback, antes tem uma passagem pela semana anterior. E eu posso já adiantar, esse boletim está especial porque nesta semana nós temos o quê? Super quarta de decisão de taxa de juros. O que é super quarta para quem ainda não acompanha esse boletim? Fica comigo, eu vou te explicar, porque está começando mais um ONews para você. Sobe a vinheta, meu diretor. E nós começamos falando exatamente da semana passada, algumas decisões importantes, tá? Aumentou ali a questão de debate, de discussão da parte tarifária, a imposição de tarifas, percentuais de tarifas de importação, que o Donald Trump impôs a alguns produtos da Europa. A Europa, já em retaliação, respondeu ele, colocando percentuais também, por exemplo, no uísque que eles importam dos Estados Unidos. Já os Estados Unidos fez isso com o vinho, olha só. E a questão é que, apesar de Europa e Estados Unidos, o Donald Trump, no começo do governo dele, ele já fez a imposição de tarifas em produtos estratégicos, não somente para países europeus, como também para outros países ao redor do mundo, como China. Nós tivemos aqui o Brasil sendo atingido também pela questão do aço, né, do alumínio, e também países vizinhos ali, como México e Canadá. Isso tudo está gerando dentro dos Estados Unidos uma questão de apreensão, principalmente porque pode voltar a um período de inflação. Alguns analistas se preocupam com isso, começam a perceber os números de inflação ao produtor e inflação do consumidor, na semana passada vieram abaixo, e muitos estão acreditando que pode acontecer aí um período, pode estar aparecendo uma cara nos Estados Unidos de recessão. Isso, sem sombra de dúvidas, vai impactar nesta semana. Como eu disse, o que é a super quarta de taxa de juros? É uma quarta-feira antes tem decisão de taxa de juros no Brasil e nos Estados Unidos. Voltando a falar de lá, essa questão de perspectiva, né, de que possa gerar campo inflacionário e também que a economia norte-americana pode entrar no estado de desaceleração, isso está chamando a atenção das autoridades monetárias. Portanto, para essa reunião, a expectativa é que não houvesse nenhum tipo de alteração na taxa, mas alguns analistas e algumas ferramentas de estudos aí começam a dizer que pode acontecer alguma alteração, uma queda na taxa de repente, pode se esperar também. O fato é que a maior percentual de especialistas do mercado acredita que a taxa permaneça entre 4,25 e 4,50. E no Brasil, Cleverson? No Brasil teremos aumento e a perspectiva é que seja 1%, mediante o último relatório da última reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central Brasileiro. A expectativa é sim, pela situação inflacionária que o país passa, a situação fiscal do país também, a perspectiva é que a taxa básica de juros Selic possa ir para 14,25% do atual 13,25% que está hoje, subir 1%. Apesar disso, algumas entidades, né, pesquisadoras de análises de mercado, elas estão informando que pode acontecer um aumento menor que isso. Até porque a economia brasileira começa a demonstrar, por alguns relatórios, e essa semana saiu um relatório muito importante que é o IBCBR, que é a prévia do PIB, como muitos dizem. O que acontece dentro dessa questão do IBCBR? Esse relatório vai mostrar a atratividade, como que está a economia, se ela está atrativa para crescimento, está desacelerando. Então fica uma perspectiva também de que, de repente, essa agressividade na contenção da taxa, um aumento da taxa de juros para conter a inflação, pode sofrer um alívio ali por parte dos membros do Comitê de Política Monetária que vão decidir a taxa de juros na quarta-feira. Além de Brasil, além de Estados Unidos definir taxa de juros, Japão também deve manter sua taxa em 0,5% ao ano, a taxa de juros. Tem decisão lá pelo Banco Central japonês, também na quarta-feira. Ainda na semana, na quinta-feira, nós temos o Índice Geral de Preço
de mercado do IGPM, divulgado pela FGV, que também mensura a inflação de atacado. É bom estar de olho nesse índice e no relatório Focus, que o relatório Focus semanal, ele demonstra quais são as perspectivas de inflação para o ano de 2025, para 2026, faz de forma semelhante ao PIB, um estudo, e também a curva de juros futuro, demonstração de como a nossa taxa Selic pode se comportar mais para frente em 2025 e também em 2026. É muito importante estar atento e de olho nessa situação. Ainda falando dessa semana, cria-se uma grande expectativa na Europa pelo cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia, até porque essa semana Donald Trump vai se reunir para uma reunião que eles dizem ser estratégica para selar um cessar-fogo entre essas duas nações. A expectativa é positiva para que realmente o cessar-fogo aconteça, esse acordo seja assinado. E o mercado de ativos digitais, Cleverson, o que você tem para dizer sobre o mercado? O fato é que o principal ativo do mercado, o Bitcoin, vem sofrendo as oscilações, assim como a gente fala também que o Bitcoin vem sofrendo essas oscilações, a gente vê os indicadores, os índices de bolsa de valores dos Estados Unidos, sofrendo também com essa questão da imposição de tarifas, de possibilidade de desaceleração econômica, né, a imposição das tarifas por parte do Trump, de taxas, né, como a gente melhor dizendo, nem tarifas, são taxas, né, em termos de entradas de produtos nos Estados Unidos, de outras nações que trocam negócio com os Estados Unidos. Essa preocupação tem diversos fatores colaterais que podem acontecer dentro da economia. Então, o apetite a risco começa a reduzir. E aí a gente vê questões como, principalmente, o índice, os indicadores de bolsa de valores, as ações sofrendo suas oscilações, assim como a volatilidade também cresce do Bitcoin, que é o principal ativo. Mas o fato é que esse mercado, ele não para, são notícias atrás de notícias, não somente do Bitcoin, mas outras ramificações que eu costumo dizer que é melhor para entender, sobre o mercado de ativos digitais, como tokens de pagamentos, altcoins, memecoins, outras ativos digitais que são negociados nesse mercado. E também o tradicional cada vez mais entrando dentro dessa questão de participar desse ativo, desse mercado com os ativos digitais. E na semana passada foi lançado um ETF que vai ser negociado em Nasdaq, na Bolsa de Tecnologia dos Estados Unidos, aonde esse indicador, o ETF, que é um fundo atrelado a um indicador, a um índice, ele irá comprar papéis, né, ações com o dinheiro que entra lá, de empresas que estão se posicionando, suas tesourarias estão comprando Bitcoin para fazer reserva dentro dos seus balanços. Olha que interessante isso. Está mostrando que o mercado ele já é uma realidade fundamentada, alicerçada e que vai crescer ainda mais. E que o tradicional também enxerga o potencial do digital e cada vez mais está investindo em estruturas para prosperar, expandir ainda mais esse mercado. E eu por aqui não vou expandir mais as minhas falas. Estou aqui encerrando mais uma news, esperando você na próxima edição. Até lá!